Bom, pessoal, a ideia de fazer essa apresentação de auditorias remotas foi um pouco para desmistificar o assunto. Esse foi um tema que veio aí nesses últimos 60 dias com uma força muito grande, né? E pegou todo mundo um pouco ou bastante desprevenido e ocorreu uma mudança muito grande em nossa realidade. Bom, então, como eu estava dizendo, essa apresentação ela não serve só para clientes, né, então, ela é uma apresentação que tem ela tem uma abrangência para todos, né? Todos que estão envolvidos aí em certificação, em fazer auditorias, né? E que tenham a intenção, e eu acho que até devem, nesse momento, aproveitar esse benefício que as auditorias remotas trazem para nós. Então, o que que aconteceu? Isso aí começou há 60 dias atrás, lá no final de fevereiro, começaram a surgir algumas informações de fora, existia um vírus, mas nós aqui no Brasil demos prosseguimento, né? Continuamos nossa vida normal, fizemos nosso carnaval, fomos em frente, e quando chegou em março, né, tivemos aquela surpresa mais próxima de uma pessoa que tinha vindo de fora da Itália, mais particularmente contraído o tal do vírus, e aí a coisa começou a desandar e foi embora. Isso em pleno século XXI, quer dizer, esse vírus, né, que está aí na tela pequenininho, ele espalhou um problema geral. Tinha remédio para ele? Não. Tinha vacina para ele? Não. Então, instaurou-se uma pandemia no planeta. Corre para lá, corre para cá, isolamento social, lockdown. E aí? Nova realidade nas nossas vidas, todo mundo separado, o que que nós fazemos? Nos escondemos, todo mundo para casa, mas e aí? As auditorias? Tem que fazer auditoria, tem isso, tem aquilo, tem cliente, tem que ir para lá, tem que vir para cá. E aí? O que fazer? Como é que nós vamos resolver isso? O que que nós podemos fazer? E aí começou, né, essa um pandemônio dentro de uma pandemia. Então, só que isso já tinha iniciado fora, né, na Europa. E já se tinha um direcionamento de fora. Então aí nós fomos também nos detalhamos no assunto e já fazíamos algumas auditorias remotas, tínhamos uma experiência, né, aqui no Brasil de fazer algumas auditorias remotas, porém nunca oficialmente, né? Oficialmente que eu digo, dentro de um processo de certificação. Eu fiz umas duas aqui no Brasil, mas nada assim instaurado, vamos dizer, sistematicamente, né? E aí bom, começamos a estudar, todo mundo começou, vieram as orientações de fora e realmente a auditoria remota é algo que, no fundo, já está dentro do nosso sistema de certificação há muito tempo, né? Simplesmente nós nunca usamos, nunca ninguém fez mão disso aqui, né? Nunca ninguém se preocupou com auditoria remota. E aí como é que faz? Aí observamos se, bom, a auditoria remota é algo que precisa ser desenvolvido. Qual é a fundamentação técnica para isso? Aí começou-se a correr atrás, a estudar, né? E aí, então, constituímos, nesse momento, quer dizer, uma série de informações com base em normas, né, que já realmente falavam disso, falavam das auditorias remotas. E o que que nós vamos passar agora na nossa apresentação? Vamos dar uma repassada nisso, né, para vocês entenderem a fundamentação técnica, que a auditoria remota não é algo que se faz de qualquer maneira, dentro da cabeça de cada um, e não é assim, existe uma metodologia, existe uma análise de risco que é feita para isso, né, e existe um procedimento estabelecido para poder fazer isso. Então, basicamente, todos os sistemas de certificação e todos os organismos acreditados, eles são acreditados com base nessa norma 17021. Né? Aí fomos na norma 17021, olhamos, fomos depois aonde? Nas instruções e nos mandatórios do IAF, verificando, isso está lá também nos documentos mandatórios, né? Olhamos também
A NIT-de-COR 54, que nada mais é do que um documento do nosso sistema de certificação nacional no Brasil, emitido pelo SEGEC e pelo Inmetro, também está lá dentro, vamos dar uma repassada para a gente entender isso. E, finalmente, fomos olhar também na 19.011, que é onde tem as diretrizes para auditoria de sistema de gestão, que ele fala, é um guideline, né, para quem exerce auditoria de sistema de gestão. E aí fomos caminhando, observamos que dentro da 17021 nós temos o quê? Nós temos lá, num requisito de controle operacional, claramente dizendo que o organismo de certificação, ao desenvolver, né, o seu programa de auditoria, né, e realizar, ele tem que considerar o quê? As informações e o acesso remoto às operações. Aí já deu a primeira. Olha, então esse negócio não é, vamos dizer, não é nada que está fora, isso está previsto. Aí fomos olhando mais adiante, dentro da 17021, e verificamos que no desenvolvimento dos planos de auditoria, quando a organização, né, junto com o organismo de certificação, decidirem fazer em um certo local, né, e as atividades de auditoria remota devem ser contempladas no plano. Então, isso foi também verificado lá. Mas e aí, a auditoria em si, como é que é? Não, aí fomos olhar também a sequência das auditorias, realmente, olha lá, quando a auditoria for feita por meio eletrônico, né, uma parte dela ou integralmente, né, o organismo de certificação deve ter gente preparada, competente para fazer isso. Então, também estava lá, está dizendo claramente que você pode fazer auditorias remotas, pode conduzir. Então, o organismo de certificação estaria preparado, né, o planejamento estaria organizado para isso e a condução também, né, isso está previsto na 17021. Fomos mais adiante, e fomos então ver, mas e o IAF? Aí fomos olhar o IAF, isso é um estudo que não é geral, e observou-se que no IAF tinha um documento informativo, né? Não é um mandatório, é um informativo, que falava, né, sobre eventos extraordinários e circunstanciais que poderiam afetar organismos de certificação, os organismos acreditadores, assim como as organizações. E aí fomos olhando lá dentro e verificamos o seguinte: qual é a definição de um evento ou de uma circunstância extraordinária? É uma circunstância que está fora de controle por um motivo de força maior. E aí deram uns exemplos, e dentre os exemplos, o que nós vimos? A pandemia. Uma pandemia, né? Uma pandemia, ela seria classificado como um evento, né, uma circunstância extraordinária. Então, ou seja, o Fórum de Acreditação Internacional, né, onde reúne todos os organismos acreditadores, e ele também previa que situações extraordinárias poderiam acontecer. E aí, procedimentos, né, regras específicas poderiam ser desenvolvidas, inclusive, se fosse o caso, concessão de prazos para extensão, né, de auditorias de monitoração e de recertificação. Então, isso estava lá dentro, está lá, já está previsto. Qual é a coisa importante? É que sempre o organismo de certificação fizesse uma análise de risco para verificar e estabelecesse uma política documentada, que são regras e procedimentos, né, dentro de um processo, para que essa auditoria remota fosse realmente implementada. Foi-se adiante e verificou-se que o documento mandatório, o 4, ele também falava disso. Ele falava de técnicas de informação e comunicação para realização de auditorias. E aí, quer dizer, quem está no meio já sabe, muito mais do que isso. Esse documento, o IAF, mandatório número 4, ele está dentro da NIT de COR 54. Ou seja, a NIT de COR 54, emitida pelo SEGEC para organismos acreditados e que deve ser seguida, ela tem um anexo D, que é a tradução do IAF MD4. Então, o próprio
organismo nacional, nosso, o CGE-CRIMETO, ele também contempla isso. E lá dentro diz que as técnicas de informação e comunicação, elas podem ser usadas aí, né, para recuperar, para fazer auditoria, para recuperar, para armazenar, para transmitir informações, né, incluindo todos os softwares e outras ferramentas, né, que sejam necessárias, né, para que o processo seja desenvolvido com confiança. Então, ele diz no final ainda o seguinte, que essa metodologia TIC, que ele chama de TIC, Tecnologia de Informação e Comunicação, ela pode ser apropriada para auditoria, tanto no local como remota. Por que ele fala tanto no local como remota? Porque você pode ter situações em que tem auditorias virtuais, que são auditorias em locais virtuais, né, como sites, hoje em dia é muito comum, e também auditorias que são feitas remotamente. Então, isso está previsto na NIT de COR 54. E aí ele fala lá dentro uma série, né, de informações, né, o que pode ser feito, o que não, aonde se aplica. Eu coloquei aqui, por exemplo, para vocês verem que a auditoria de avaliação de documentos e processos de certificação por meio de acesso eletrônico remoto está previsto lá. Ou seja, então você pode fazer uma auditoria, né, ou uma avaliação de documentos de maneira remota. Então, na NIT de COR 54, o anexo D, que é cópia, tradução do documento mandatório 4 do IAF, já prevê isso, né? E o importante é que se tenha segurança e confidencialidade nas informações que são tratadas nessa auditoria. Então, isso é a coisa mais importante que tem que ter lá, né? Tem que se dar essa garantia no momento em que se fizer um sistema, que isso esteja, vamos dizer, a confiança nas informações, né? E a segurança e a confidencialidade das informações estejam garantidas. Então, isso realmente é muito importante. Tudo bem, vamos prosseguir. Mais ainda, ele fala que o organismo de certificação, ele deve o quê? Ele deve identificar os riscos e oportunidades que possam ter impacto, né, no resultado da avaliação. Então, o organismo deve fazer uma identificação e documentar riscos e oportunidades. Correto? Então, isso também é um ponto importante, que deve ser considerado pelos organismos de certificação. É importante, aí ele ressalta que todas as pessoas, todos os auditores, né, especialistas, técnicos que forem agregados na auditoria, que fizerem parte da auditoria pelo organismo de certificação, eles têm que ter a competência e a capacidade para poder o quê? Compreender o processo e utilizar as tecnologias de informação e comunicação de formas que o resultado da avaliação não seja prejudicado. E diz também que todos os relatórios, né, e outros registros pertinentes da auditoria devem conter essa informação, né, que parte da auditoria ou que processos da auditoria foram realizados de maneira remota, e quais que foram. Muito bem, aí fomos então para Aí fomos para 19.011. E vamos ler a 19.011, e dentro da 19.011 você tem aquelas diretrizes que estão mais próximas da realização da auditoria. E observamos o quê? Que dentro das duas fases, essa fase que está em amarelinha aí é a fase de planejamento e agendamento de um organismo de certificação, e que dentro dela, 3 pontos, 3 situações, que era na avaliação de riscos e oportunidades, na montagem do programa de auditoria. Quando ele fala programa de auditoria aqui, ele fala do programa de auditoria do organismo de certificação, que é, vamos dizer, a gestão de todas as auditorias que ele tem que fazer. E ele fala na implementação desse programa, ou seja, as auditorias remotas estão presentes. E depois ele mostra também, que nós vamos ver adiante, que na condução da auditoria, o auditor, junto com a empresa, ele também
tem a prerrogativa de utilizar ferramentas, né, que permitam você fazer uma avaliação remota. Então, isso é importante. Então, já dentro da própria 19.011, isso já está estabelecido. E, gente, isso não está estabelecido, só para vocês saberem, quem acompanha há mais tempo, de agora não. Isso já é há longo tempo. Há bastante tempo que isso está estabelecido, só que nós todos nunca lançamos mão desse processo. E agora nos vimos numa situação que nos foi obrigado, né, a desenvolver, a estabelecer o processo realmente que funcione. Muito bem. Aí, fazendo uma menção ainda naquela figurinha, se você olhar dentro do programa de auditoria do organismo de certificação, lá fala que quando você for desenvolver uma auditoria, vamos dizer, agendar ou marcar uma auditoria, você tem que verificar a disponibilidade de tecnologia da informação, comunicação, para apoiar essa auditoria, se for necessário. E, em particular, método de auditoria remota. Então, isso já está lá dentro também. Quer dizer, nós nunca lançamos mão, mas está lá. Também observamos o quê? Que a disponibilidade de tecnologias de informação e comunicação, né, é, elas podem, elas têm que serem, vamos dizer, muito bem definidas, de forma que você não tenha, vamos dizer, nenhum problema durante a sua auditoria. Ou seja, que você disponibilize ferramentas, né, com tecnologia que sejam suficientemente adequadas à execução da auditoria sem que você tenha nenhum problema. E aí ele fala claramente, na hora do organismo de certificação selecionar os métodos, né, ele deve definir se a auditoria vai ser no local. Olha só, e isso que está na tela é o texto que está lá, que a auditoria pode ser no local, remota ou uma combinação, né, de local com remota. Então ela pode ter, vamos dizer, as 3 situações. Tá? Ou seja, ela pode ser, se for o caso, né, num momento de pandemia, como previsto lá naquele documento 3, ele pode ser até 100% remoto. Aí vai depender, né, da avaliação de risco de cada acreditador do organismo de certificação também. Né? Então, e aí, passando já para aquela parte da condução, lá fala o quê? Que os métodos da auditoria escolhidos dependem dos objetivos, do escopo e critérios, assim como a duração e o local, né? Então, o local onde a informação necessária para a atividade de auditoria estiver disponível para a equipe auditora, deve ser verificado, né, se você tem os recursos para ele, e se são locais físicos ou virtuais, ou seja, se na hora que você for conduzir a auditoria, vamos falar assim, o auditor vai falar com o cliente, né, e eles podem definir locais que sejam virtuais, para fazer virtualmente? Pode, desde que esses locais tenham estrutura para atender uma auditoria remota. Então isso pode ser feito, isso já estava lá. Então, voltando, vamos definir o método. Esse método que você fala tanto, que o organismo pode definir, de onde é que saiu esse método? Da própria norma. Então vocês vejam só, na própria norma, você vai encontrar uma tabelazinha de metodologia de auditoria. E essa metodologia diz o quê? Que a auditoria pode ser com interação humana no local ou remota, sem interação humana no local ou remota. Então, diz também o seguinte, que mesmo numa auditoria com interação humana remota, você vai conduzir entrevistas, você pode até observar um trabalho de uma maneira remota, você vai preencher listas de verificação, se vocês observarem, vocês vão ver que na interação humana, o que está na coluna do local, praticamente é igual ao que está na coluna do remoto, com uma
um adicional. Ele ainda fala que no remoto você pode conduzir a análise crítica documental com a participação do auditado. Então, você pode ter essa interação. A norma já te dá essa abertura para você. E fala também da metodologia sem interação humana, tanto no local como remota. E aí ele diz o que pode ser feito, né? E embaixo ele fala o quê? Ele fala que quando você se referencia uma auditoria remota, independe. Você está em uma auditoria presencial com interação humana remota, você está interagindo com o auditado, independentemente do lugar que você esteja. Então, essa interação, né, remota entre auditor e auditado, ela é para ser feita normalmente como se faz numa auditoria presencial. Tá? E que as auditorias que são interativas, né, sem interação, aliás, humana, quando você utilizar, quer seja no local e quer seja remoto, sempre que você lançar mão de equipamentos ou de outras ferramentas, que o auditor, o avaliador, tenha conhecimento na utilização dessas ferramentas ou desses equipamentos. Então é isso que ele fala. Isso está estabelecido. A metodologia de interação humana local remoto sem interação humana local remoto já está estabelecida e não é de hoje. Apenas nós nunca usamos a metodologia remota. Sempre usamos a metodologia interação humana e local. Sempre. Ou algumas vezes já usamos para fazer avaliação de documentos, muitas vezes fora da auditoria, aquela que sem a interação humana. Né? Ou, às vezes, no próprio local, você vai a uma empresa, se fecha numa sala e faz uma avaliação de uma documentação. Então, você pode fazer uma avaliação no local sem a interação. Então, isso aqui é uma oportunidade muito boa, né? Principalmente para a gente fazer auditorias em algumas situações, tipo fase 1, onde o auditor vê bastante documentos, né? E ele, às vezes, se desloca quilômetros para sentar numa sala, conversar com o auditado para análise de documentos. Então, quer dizer, existem situações que isso aí não faz sentido, e não vai fazer sentido mais daqui para frente. Né? Os organismos de certificação vão ter que se adequar, e assim como as empresas também, como os acreditadores também. Né? Agora, tudo isso, gente, sempre olhando a questão do risco. Né? Temos que olhar o risco, não é qualquer lugar. Então, mais adiante a gente detalha um pouco mais. Vamos lá. Com base nisso, o que nós vimos? Que toda essa responsabilidade da metodologia, ela está no planejamento pelo organismo de certificação. Então, ele vai definir isso. Né? E muitas vezes essa metodologia, ela vai depender, inclusive, do nível de confiança. E muitas vezes o auditor líder vai entrar no meio. Por quê? Vamos supor numa fase 1. Uma fase 1 você vai fazer a auditoria, você faz a auditoria remota. Vamos dar um exemplo assim. Você faz uma auditoria, fase 1 remota. Muito bem. O auditor faz, aí, nesse momento, ele faz remota com interação. E aí ele chega à conclusão no final que ele precisa de quê? Ele precisa de ir ao campo, pelo menos para ver alguns processos, e outros processos ele pode ver remotamente. Então, isso pode ser conduzido assim. Tá? É proibido? Não, mas nós nunca fizemos isso. Nós nunca fizemos isso porque nós nunca tivemos a necessidade de fazer isso. Foi sempre muito, vamos dizer, conveniente a gente ir ao local. O costume era esse. Né? Agora mudou. Ok? Agora, vejam bem, é importante. Isso não interfere nos cálculos do tempo da auditoria. A auditoria, o tempo da auditoria é aquele que está lá, é o que nós temos na definição dos organismos da 17021, né, e da nossa NIT-D-COR, né, 54 aqui no Brasil. Então, isso está lá, e não tem o que mexer.
O que nós vamos mudar é a maneira, a metodologia da auditoria, que nós vamos colocar agora uma auditoria remota. Ok? Então, fatores importantes aí que devem ser considerados pelos auditores nas auditorias remotas, também junto com, não só com o organismo de certificação, mas com o auditado. Uma auditoria virtual, ela é um padrão, ela segue o padrão normal da auditoria presencial. É isso que todo mundo precisa entender. Ah, mas a pessoa está lá do outro lado? Não importa, gente. Você tem que ter, se você, volto a repetir, se a empresa tiver a estrutura para fazer uma auditoria remota, ela pode ser feita. É igualzinho, nada muda. Bom, então, na reunião de abertura, além da confidencialidade, né, deve-se entender, o auditor, que ele deve ver junto ao cliente, a situação de planos de contingência se acontecer alguma questão de comunicação, né, pode acabar a luz, né, aí pode ter que parar a auditoria, pode ter que mudar, pode ter que abrir. Agora, gente, isso acontece em qualquer auditoria. Vocês podem estar numa auditoria, como já aconteceu até particularmente comigo, eu estava numa fábrica e acabou a luz, não tinha mais o que fazer na fábrica. Isso já aconteceu. Numa outra, caiu um temporal, parte da fábrica caiu, entrou água, molhou a produção toda, e aí? Era um temporal daqueles de verão. Então, os planos de contingência, as questões adversas que podem acontecer na auditoria, elas vão acontecer tanto na remota, né, como na auditoria presencial. Pode ser que isso tenha uma diferença, né, uma diferença eletrônica, mas vai ter. Mas são condições adversas. E nós temos que contemplá-las e conviver com elas sem medo nenhum. Outra coisa que tem que ser feito, garantir que os protocolos de acesso remoto sejam utilizados e que se tenha segurança, né, vamos dizer, na utilização das informações, que a gente não tenha perda de confidencialidade, isso é importante. Copiar tela de documentos, né, não deve se copiar tela de documentos sem ter a autorização do cliente. E isso quem tem que conduzir é o auditor líder. O auditor líder tem que ter o domínio da auditoria remota da mesma forma que ele tem na auditoria presencial. Tá? Ah, eu vou copiar aqui uma tela, né? Todas as cópias, capturas de tela devem ter autorização do cliente. Então, isso é importante. Né? Então, aqui voltei a falar, caso tenha um incidente, desculpe, durante a auditoria, então o auditor líder, ele deve assumir, né, e conduzir o processo para saber quais são as ações subsequentes que ele vai dar. Né? Durante a auditoria, garantir a confidencialidade e a privacidade, né, nos intervalos. Quando ocorrer o intervalo, ter a certeza de que as câmeras estão desligadas, os microfones fechados, até porque vocês estão numa auditoria remoto. Quem está de um lado, né, às vezes você está numa sala, entram pessoas, falam outras coisas, falam até coisas, situações mais confidenciais. Então, esse cuidado é importantíssimo que se tenha. Né? Quando fizer as entrevistas, então, ter um foco, né, na entrevista, né, nas questões necessárias para se encontrar a evidência objetiva para aquele requisito, para aquele processo que está sendo avaliado. Porque é muito mais fácil nós perdermos um pouco o foco, né, quando nós estamos de uma maneira remota. Então, precisamos concentrar, direcionar. Às vezes, uma auditoria remota, gente, cansa muito mais do que uma auditoria presencial. Muito mais. Eu já fiz diversas auditorias remotas e é muito cansativo. É tão cansativo que vocês têm que, às vezes, entender o seguinte: às vezes, faz um pouquinho mais de paradas, né, para se descansar um pouco mais, porque essa concentração que a auditoria requer, ela te traz um cansaço mental maior. E aí, nessas paradinhas que a gente está fazendo, é que tem que se ter muito cuidado com a confidencialidade e com a privacidade. Eu falei já na questão da reunião da abertura, tá? Então, acho que isso aqui a gente já falou. E acho que uma coisa que a gente poderia
falar agora é o seguinte, o que eu posso auditar remotamente? Quais são as auditorias que eu posso auditar? Quais são as normas que eu posso auditar? Então, o que nós fizemos? Eu reuni uma série de normas nas quais, com certeza, podem ser feitas remotamente, e algumas que são parciais e outras que não podem ser feitas. Então, por exemplo, as normas aí comuns, 9, 14, 50, 1001, 45, OSHAs e 13, essas aí podem ser feitas remotamente, até 100%, 100% remoto, tá? É, é lógico que para todos os casos tem que ser feito o quê? Uma análise de risco. Por que tem que ser feita uma análise de risco? Uma coisa é você auditar, vamos dar um exemplo, eu vou auditar um escritório de contabilidade. No escritório de contabilidade eu tenho o quê? Papéis, documentos, né? Vou fazer uma norma 14 no escritório de contabilidade, ou uma norma 18, 45 no escritório de contabilidade, junto com uma 9. Aí eu vou lá, faço uma auditoria integral. Posso ser feito? Vai ser analisado o risco, mas eu acho que o risco aí é baixo. Agora, eu vou fazer uma auditoria remota numa indústria química pesada. Aí já digo que é diferente, porque você tem toda a parte produtiva, você tem acesso a alguns locais. Então, aí talvez você consiga, dentro dessa análise de risco, você pode fazer ela parcial. Então, vai ser aquela combinação que nós falamos lá atrás. Ela vai ser o quê? Ela vai ser parte remota e parte presencial, tá? Isso é o quê? Isso é um benefício, gente. Isso é um benefício, porque antes era 100% remoto, era 100% presencial, desculpe. Então, isso é um benefício. E hoje, nesses momentos de pandemia, essas normas que vocês estão vendo aí na frente, 9, 14, 50, 45, 18 e 13, essas normas podem ser 100% remotas se não tiver um risco alto. É lógico, eu estou falando aqui, mas isso tem que ser analisado tecnicamente pela operação. É o que vai ser feito. Normas de alimentos. Eu coloquei aqui as informações que eu tenho. Perdoe aí o pessoal da alimentos se alguma coisa tiver mudado, porque todo dia tem mudança. Hoje, por exemplo, alimentos, hoje de manhã teve aí, acho que foi ontem de manhã, tem um Corona Call, que eles chamam, quer dizer, eles fazem a cada 2, 3 dias uma ligação internacional com todos os organismos de certificação para atualização de informações. Então, mas pelo menos o que eu sei é o seguinte, a 22 mil hoje, com GMP Plus nos níveis 3 e 4, o FSC, elas podem ser parcialmente remotas nas auditorias de monitoração e recertificação. Certificação não podem ser feitas, diferentemente das anteriores, como nós vimos. Agora, sempre consulta a coordenação técnica, tá? Mas pode ser feita. E o processo vai ser igual ao processo que é feito presencial, gente. Auditorias que não têm permissão. IATF, automotiva, VDA, sem chance. E a GMP Plus B1 e B2. Essas aí, isso aí vai ser um caos. Isso aí vai ser um problema que mais adiante, né, vai gerar aí um gargalo absurdo, né? Então, isso é o que hoje está definido. É o que a gente pode fazer hoje. Eu acho, né, auditoria nesses tempos de pandemia, eu acho que a gente deve realizar as auditorias remotas, tá? Por quê? Porque hoje, nesse momento, existem regras de admissibilidade vigentes que podem alterar depois, tá? Então, hoje, para você realizar uma auditoria remota, você entra em contato como se você fosse realizar uma presencial. E a área de operação, o agendamento, vamos dizer, no nosso caso, o TIFNORD, e acho que aí isso vale para todos os organismos de certificação e vale para todas as empresas, porque essa regra que eu estou passando para vocês, essa informação é uma informação mundial, essa não é uma informação do TIFNORD Brasil, é uma informação mundial, certo? Então, vai ser feita uma análise, né, na hora que vocês fizerem o contato, e aí vai se chegar a um acordo.
certo? Se for uma fase 1, o auditor líder vai decidir. Fase 1, então, eu não tenho dúvida de nada que eu faria agora. Eu acho que é importantíssimo, porque se você fizer uma fase 1 agora, você vai fazer ela remota e você vai ter pelo menos 3 meses para frente para fazer a fase 2. Espero que daqui a 3 meses esse vírus não esteja mais aí. Mas se tiver, vai ter que haver uma regra também para essas situações. Então, é recomendável até que se faça agora. Faça uma auditoria remota com interação. Facílimo, né? Hoje, nós temos, dentro do TIF Nord Brasil, auditores qualificados e experientes para fazer isso. Então, podemos fazer, é um processo igual presencial. O importante é que você tenha a competência, como nós falamos lá dentro, correto? E que você tenha, né, a metodologia de tecnologia de informação e comunicação adequada. E isso nós temos. Tá? Isso nós temos. Por quê? Por que eu afirmo que nós temos? É, nós já fizemos diversas auditorias remotas, tanto auditorias de, vamos dizer, de avaliação normativa para de 9, já fizemos integrada de 1445, né? Já fizemos várias, assim como também há 2 anos atrás, que foi quando nós desenvolvemos, né, dizer, consolidamos o nosso sistema, nós fomos auditados pelo SEGECRE Inmetro remotamente, integralmente em uma auditoria remota. E foi um sucesso. Nós fomos selecionados como uma empresa piloto para fazer uma auditoria remota. Fizemos a auditoria remota, foi excelentemente bem sucedida, né? E hoje estamos aí, provavelmente, esse ano, se houver, vai ser novamente uma auditoria remota. Então, a auditoria remota não é bicho de 7 cabeças. E, nesse momento, a gente pode tirar um benefício. E qual é o benefício? Nós temos que quebrar esse paradigma que nós temos. Principalmente, né, é o benefício das despesas, porque o tempo da auditoria não vai mudar. Tá? O tempo não vai mudar. Mas o que pode mudar? As despesas. Não tem sentido a gente pegar um auditor daqui e mandar para Rondônia para fazer uma auditoria de um dia em Rondônia, né? de fase 1. Não tem sentido, gente. Uma auditoria remota, ela pode ser feita de qualquer lugar e o auditor experiente identificar as necessidades que ele precisa, os recursos que ele precisa para a fase 2 e tranquilamente definir isso com o cliente. Quem é mais antigo, mais experiente, lembra muito bem o seguinte, que há anos atrás não existia fase 1 e fase 2. Não existia. Nós tínhamos uma avaliação documental sem interação. Não era remota e não era presencial naquela época. Era uma avaliação na qual uma empresa que ia se certificar mandava a documentação para o organismo de certificação e ele encaminhava, né, essa documentação para o auditor da casa dele aí, né, fazia a avaliação e dava a resposta para ele posteriormente. Então, não tinha interação durante a auditoria, correto? Tinha os contatos. Então, hoje, você fazer uma auditoria remota, ela é muito mais, vamos dizer, benéfica para o processo do que uma auditoria dessas que era feita antigamente. Então, eu acho que com essa pandemia toda, e nos momentos aí de dificuldade que nós conseguimos achar as brechas, né, e implementar os processos, eu acho que todo esse processo remoto, ele nesse momento, ele veio, está instaurado. As empresas têm um certo receio em utilizar, mas não devem ter, né? Devem conduzir isso de forma como se fosse presencial, né? Aproveitar esse momento agora, né? Esse momento que nós temos de home office aí, por causa do raio do vírus, e fazer as auditorias, quem estiver preparado. Faça as auditorias. Não vai haver mudança nenhuma. E ano que vem, se for o caso, aí volta-se a fazer presencial, né? Então, nós vamos fazer a avaliação do risco, se pode ser feito 100%, se não pode, né? As fases 1 eu não tenho dúvida que eu as faria toda agora, eu não tenho dúvida disso.
Eu, se tivesse uma empresa na fase 1, eu faria auditoria agora, né? Porque você vai ter um tempo, você vai ter o benefício aí de já conhecer o auditor que vai fazer, não ter as despesas de auditoria, então eu faria isso. Então esse é um momento, eu acho que muito bom para a gente colocar. E eu acho que isso não vai acabar. Eu acho que a questão da auditoria remota, né, não vai acabar. Eu acho que isso agora vai tomar um impulso e todos todos nós teremos que nos adequar a isso aí, ok? Eu acho que isso aí é importante. Então, é, acho que basicamente era isso. Eu acho que é importante também passar para vocês, consultem o nosso site, né? Entre na nossa página. Na nossa página que eu coloquei na tela, vocês vão ver que tem mais informações. Vocês podem ver aí, tem a questão de treinamentos online, também que nós desenvolvemos, e auditorias remotas. Lá vocês vão obter informação. Eu acho que isso, essa metodologia remota é uma metodologia que entrou junto com esse vírus, e eu acho que ela vai ficar, né? Então, consultem nosso site, entrem em contato, não tenham receio, né? O processo é o mesmo, né? Na hora que o auditor fizer contato com vocês, vai ser igual. Ele vai pedir as coisas que ele pediria como se fosse presencial. O plano de auditoria que ele fizer, vocês vão ter que definir, ele vai ter que inserir todas as partes remotas. Se for 100% remota, vai ser 100% remota, né? O relatório de auditoria, ele vai ter isso. Então, tudo isso que está aí, né, pode realmente vir e ser vamos dizer, uma metodologia que vai ficar e todos vão ter que se adequar, todos vão ter que se ajustar a isso. Eu acho que é um bom momento, eu acho que só tem benefícios, né? Mesmo pós-pandemia, eu acho que tem benefícios, e eu acho que auditoria remota, treinamentos online, eles estão vindo para ficar. Então, consultem também nossa página, onde vocês vão ver todos os processos de certificação que nós temos, façam contato com as equipes aí, né, que providenciam os agendamentos, e bola para frente, não vamos parar, não vamos recuar, não vamos deixar o bichinho avançar e nos derrubar, vamos usar o momento. Então, acho que basicamente era isso aí. Eu agradeço aí a vocês, agradeço aí a disponibilização de vocês, né, por esse tempo aí, e eu estou aberto aí a perguntas que vocês quiserem fazer, ok? Serra? Oi, pode falar, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Vamos lá, tem algumas perguntas aqui. As certificadoras aceitarão as auditorias internas remotas também? Bom, eu não vou responder pelos outros, mas eu posso responder por nós. Eu Sim, aceito. Eu acho que o TIF Norte Brasil vai aceitar. Se nós estamos fazendo uma auditoria de monitoração, recertificação remota, por que o cliente não pode fazer uma auditoria, vamos dizer, interna remota? É importante ele também fazer mais ou menos o mesmo processinho, avaliar o risco dos processos que ele pode fazer remoto ou não, e aí definir, ou faz tudo remoto ou parcialmente remoto. certo. Próxima. Como fica na auditoria remota o planejamento de homens-dia que a tabela do metro impõe? Fica igual? Muda alguma coisa? Igual, não muda nada. Não Ok. muda nada. Aquilo lá é uma tabela internacional. O Inmetro, na verdade, ele segue o que está no IAF. Essa tabela do Inmetro é uma tabela definida pelo IAF mundialmente. Todos os organismos de certificação do mundo, acreditados, os que estão sob o manto IAF, têm que seguir as tabelas que estão de 9, 14, 45. E as outras também que forem, né? Eu falei essas aí porque são, ok? Ok. Tem mais uma aqui. Auditoria de monitoramento da ISO 27001 também pode ser remota? Eu acho que sim, eu não coloquei ali, eu vi lá, mas eu não tenho nenhuma restrição a isso não, tá? Nós não temos nenhuma restrição. Acho que pode ser sim, é lógico, da mesma forma, o coordenador vai avaliar a pessoa, né,
vai ter que ser feita uma análise de risco para ver quais as partes da auditoria. Pelo menos se ela não for 100% remota, parcialmente remota ela será. Não vejo problema não, tá? Ok. Em relação às auditorias de PB e QPH, alguma condição especial para a realização da auditoria? Até o momento, não. É lógico que PBQPH tem a obra, certo? Então, tendo a Sim. obra, aí pode ser que tenha uma limitação, mas até onde eu sei, nesse momento, não temos nenhuma, vamos dizer, nenhuma regra vamos dizer, que determine algo no PBQPH. A gente tem aí, não sei se o Júnior está nos ouvindo, mas eu não vejo nenhum problema nesse momento. Mas, volto a dizer, sempre para todas as auditorias, e isso vocês viram que é uma determinação daquelas normas que nós vimos lá, o organismo de certificação tem que fazer, né, uma análise de risco. Né? Ele tem que fazer uma análise de risco. E nessa análise de risco é que ele vai determinar, por exemplo, se não houver por parte do acreditador assim, ó, esse caso não pode fazer, como é o IATF, o IATF fala assim, ó, sem chance, acabou, tá? Acabou. Então, ali não tem nem conversa. Mas nos outros casos, a análise de risco vai ter que ser feita, né, para se saber, né, se pode, se não pode. Né? Então, acho que aí, até porque no PBQPH, você tem também o quê? Aquela regra de você passar um ano sem fazer auditoria na obra. Então, é uma outra situação. Aí eu não tenho dúvida que na questão dos registros, você vai poder fazer 100%. Então, aí, mas tem que se pesar, tem que se olhar, porque eu estou falando uma coisa para você agora, amanhã o Ministério das Cidades pode falar uma outra coisa. Então, Sim. mas hoje é isso. Ok. Aí tem uma pergunta aqui. Pós-pandemia, a gente vai poder continuar com isso? Espero que sim. Nesse momento, ninguém falou pós-pandemia, né? Mas veja só, vou voltar. Uma vez que o organismo de certificação tenha implementado uma análise de risco sistemática, comprovadamente sistemática, né? E não vejo nenhum problema para o pós-pandemia. Vou lhe explicar por quê. Porque isso está na regra. Isso não é, essas auditorias remotas, aquilo que nós vimos hoje aquilo não foi por causa do coronavírus que fizeram aquilo. Não, vocês viram ali, tem o IAF, o mandatório 4 é de 2018, e o mandatório, o anterior dele, era de 2008. Essa versão do mandatório 4 agora, ela é de 2018. O anterior era de 2008. E no de 2008 já contemplava auditorias remotas. No de 2008, com uma diferença. No de 2008, ele limitava em 30% do tempo da auditoria daquela tabela lá do Inmetro, que o pessoal falou. Então, na versão 2008 do mandatório 4, você só podia fazer 30%. Nessa versão agora de 2018, não tem limitação de tempo, fica em cima da análise de risco, certo? Então, isso é legal. No pós-pandemia, eu acho que a gente vai poder fazer sim, e eu acho que nós vamos ter que, vamos dizer, todos nos beneficiarmos disso daí. Essa é a minha opinião. Eu, por mim, vamos dizer, lógico, eu não, mas dentro do TIFNORD, a operação nossa certamente vai avaliar e vai considerar isso no pós-pandemia. Tá? Uma coisa eu digo para vocês, fase 1, eu não tenho dúvida, vai ser feita, muitas vão ser feitas assim. Com certeza. Agora, aí os outros vai depender da análise de risco, né? Então aí a gente vai ter que pesar. Mas hoje nós já estamos fazendo assim, com a análise de risco. Nós já temos um procedimento colocado, né, de análise de risco colocado, onde se faz uma avaliação e aí, vamos dizer, dá-se prosseguimento no processo. Hoje já é assim. Por quê? Porque as normas pedem isso. Tá? As normas não foram mudadas por causa do coronavírus. Nós descobrimos, todos descobriram e passaram a usar isso por causa do coronavírus. Mas isso já existe já há bastante tempo. Ok. Ok? Ok.
Aqui está falando, será válido auditoria de fornecedor na forma remota também? Auditoria, como assim, de segunda parte? Uhum. Aí vai depender de quem está contratando, né? Vai depender do cliente da auditoria, né? Eu acho que pode ser feita. Vocês viram que, mas depende do cliente. Isso aí já não vocês viram que naquele slide da admissibilidade, aquilo ali foi um acerto, foi um acordo feito com os acreditadores, né? Os acreditadores das normas de cima de gestão, de food, eles colocaram os deles e da automobilística os deles. Então vai depender muito dos acreditadores. Mas veja, possibilidades de fazer? Sim, pode. Nesses tempos de pandemia, acho que pode. Mesmo que eles tenham que definir uma parte. Como é que vai ser, como é que não vai ser. Eu não sei a regra, eu não participo disso. Mas eu também não tenho ouvido falar muito disso. Eu sei que algumas, por exemplo, de IFS, pelo menos lá fora, não permitem. Tem umas situações que não permitem. Eles não permitem fazer. Tá? Não permitem. É que nem IATF. Um exemplo. Então aí eu não sei, aí agora vai depender do nível, se é um contrato, como é que é o cliente, se é acreditado, se não é, tem que olhar com um respectivo acreditador. Agora, metodologia está aí e se for possível é para ser usada. Ok? Ok. Tem outra? Tem mais uma aqui. Deixa eu pegar aqui. É a questão da 45. Se há alguma restrição para a auditoria de 45? Se tem alguma restrição? Uhum. Não, não, a restrição que tem é o que eu falei, é a análise de risco, vai depender do tipo da atividade. Não tem restrição nenhuma. Tanto que ela está lá vamos dizer, na linha daquelas que podem ser feitas, inclusive integralmente. Lógico que para certificação inicial é sempre mais difícil, né? Por exemplo, uma 45. Mas eu acho que, por exemplo, a fase 1 deve ser feita agora. Não deve se parar, a fase 1. E aí, na fase 2, vai ter que ser feita uma análise de risco e ver se é possível, né? Fazer ou não. Se não for, aí a- vai se falar e vai se fazer parte presencial e parte remota, né? Mas inicialmente sim, pode ser feito e não tem nenhuma restrição. Apenas para ilustrar, coisa de um mês atrás eu fiz uma, de 45, né? Fiz parte presencial e parte remota. Até porque foi quando o nosso governador aí determinou a lei, né, o nosso auditor estava fora, aí quando ele voltou da auditoria do campo, entrou aquela lei que ninguém podia fazer mais nada, nós concluímos a auditoria de forma remota. Mudamos tudo, fizemos uma adequação e funcionou normalmente, a empresa está certificada. Então é preciso sempre analisar o risco, isso é o mais importante, mas não tem, especificamente não tem restrição nenhuma. Ok. Então a gente vai terminando por aqui. Eu agradeço. Ainda tem algumas perguntas, mas não, o nosso tempo está se esgotando. E a gente vai fazer um bookzinho de perguntas e respostas e a gente vai mandar para todos os participantes desse webinar, tá? Aproveitando para falar que esse webinar está sendo gravado e a gente vai disponibilizar a gravação posteriormente para todo mundo, tá? Pode ficar tranquilo. Agradeço a todos aí, uma boa tarde. Obrigado pela presença de vocês. Bom, pessoal, agradeço também a vocês aí bastante pela participação, pela disponibilização do tempo de vocês e dizer que não tenham receio de fazer as auditorias remotas, não é nenhum bicho de sete cabeças, é algo que já está implementado, né? Por exemplo, no nosso caso, nós já temos um processo bastante maduro, né, com pessoas experientes, e estamos à disposição de vocês, né, clientes ou não clientes, seja, não importa, né, de todos vocês, para esclarecer as dúvidas e nós vamos responder aí, como a Cristiane falou, as questões que ficaram pendentes que, né, não pudemos responder por causa do tempo. Muito obrigado e desejo aí uma boa tarde a vocês e vamos nos cuidar para acabar logo com essa aflição aí de pandemia. Obrigado, até logo.